Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa aula de farmacognosia. Hoje nós iremos discutir, de uma maneira em geral, quais são as substâncias, as classes, os fitoconstituintes, os fitoquímicos, de substâncias que nós exploramos a partir do metabolismo vegetal e que apresentam propriedades terapêuticas, medicinais, que apresentam um potencial farmacológico, tá? É, o, as substâncias sintetizadas pelo metabolismo vegetal, assim como qualquer outro ser vivo, né? A gente dá o nome a isso de metabólitos. E a gente basicamente distingue dois tipos de metabolismo, principalmente no organismo vegetal. O metabolismo básico ou primário e os metabólitos secundários ou especiais, tá? O metabolismo básico ou primário, ele está presente em qualquer ser vivo. Então, bactéria, alga, protozoário, fungo, animais e as plantas não têm atividade celular, não têm viabilidade, não tem como você manter a vida sem a ocorrência do metabolismo básico ou primário. Por isso que vai chamar de básico, basal, ele é a base da vida. Tá? Quais são as moléculas participantes desse metabolismo básico? Aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas, tá? As chamadas biomoléculas. Nenhuma atividade celular é possível sem essas moléculas. Elas, inclusive, entram também na estrutura dos componentes celulares, de membrana, citoplasma, núcleo. Então, essas moléculas atendem às exigências fundamentais das células. Entretanto, elas não apresentam propriedade terapêutica. Elas não podem ser exploradas com um potencial farmacológico, com propriedades medicinais. O que nós aproveitamos a partir do metabolismo vegetal e que apresenta propriedades farmacológicas são os metabólitos secundários. E os metabólitos secundários, pessoal, eles basicamente vão estar presentes apenas em plantas. Algumas outras espécies de seres vivos, alguns deles nós vamos ver, inclusive animais, pode ser que sintetizem um ou outro. Mas a grande diversidade mesmo de substâncias que nós temos de metabólitos secundários é no reino vegetal, tá? O que justifica isso? Os vegetais são seres sésseis. Eles vivem fixos, presos a um substrato. Então, mediante condições ambientais adversas, luz solar muito intensa, a planta está sendo atacada por algum herbívoro, por algum predador, falta de água e nutrientes, o solo empobrecido, né, em determinados minerais, a altitude que aquela planta se encontre, todas as condições ambientais que estiverem adversas, a planta não tem alternativa de deslocar, de migrar, de sair daquele local e buscar um outro com melhores condições de sobrevivência. Quem faz isso é animal. Como que a planta então tenta sobreviver? Sintetizando substâncias. Geralmente em resposta às condições ambientais, né? Logicamente que ela precisa ter genes, material genético que permita a ela produzir enzimas que sintetizem essas substâncias, mas o meio influencia muito na síntese dessas moléculas. E a planta, em momento algum, sintetiza qualquer uma dessas substâncias para responder ao meio, com o intuito de que a gente possa vir a aproveitar aquela substância para produzir um medicamento, por exemplo. Ela produz para alguma funcionalidade no seu corpo. E, eventualmente, completamente ao acaso, a estrutura tridimensional dessa molécula, ao entrar em contato com o organismo animal, pode ser que ela se ligue a um receptor e modifique a função fisiológica. E se essa modificação for de maneira benéfica, ela pode ser explorada com propriedades terapêuticas. Mas nem sempre, porque inclusive a gente tem plantas que são tóxicas. Se a planta sintetizasse moléculas pensando apenas no bem-estar do homem para a produção de medicamentos, não existiriam plantas que não fossem medicinais, não existiriam plantas que fossem tóxicas. Isso é completamente ao acaso, tá? Na maioria das vezes, a gente obtém das plantas um protótipo, né, que apresenta resultados promissores
em testes de atividade biológica, mas por vezes essas moléculas, se assim forem isoladas, se não for usar o extrato da planta, precisa passar por um processo de semissíntese em laboratório, tá? Por isso que a gente extrai da planta a escopolamina, lá no Buscopan você tem N-butilbrometo de escopolamina. Você extrai ácido salicílico, salicina, e em laboratório você produz o ácido acetilsalicílico. Você melhora a relação estrutura-atividade ali por um processo de semissíntese em laboratório, objeto de estudo da química farmacêutica, tá? Mas, assim, as plantas são as maiores fornecedoras desses protótipos, porque não há criatividade humana na área da química em laboratório que levasse à síntese dessa variedade tão grande de substâncias que a planta é capaz de sintetizar, né? Já dizia um autor que cada planta é capaz de sintetizar ou apresenta uma variedade imensa de substâncias. Cada uma delas pode ser comparada a uma galáxia, devido à grande diversidade e variedade de substâncias que a gente tem numa determinada espécie vegetal. E a justificativa para isso, por que em vegetais não em animais? Porque animais, sob condições ambientais adversas ou sobre risco de predação, ele migra, ele desloca, né? Ele busca outro local para sobrevivência. E planta, não. Ela responde ao meio, sintetizando substâncias. O metabolismo básico, primário ou basal, que está presente em qualquer ser vivo e que não apresenta propriedades terapêuticas, nós dissemos que são os carboidratos, os lipídios, né? Ácidos nucleicos, vitaminas, proteínas, enzimas, né? É muito exploradas essas moléculas na disciplina de bioquímica. E os metabólitos secundários? Que moléculas são essas? De hoje para frente, a gente vai falar disso todos os dias, exaustivamente, tá? Esses metabólitos secundários que são os os taninos, quinonas, cumarinas, saponinas, óleos essenciais, tá? Acetoginas, moléculas do tipo iridoides e assim sucessivamente. Então, pessoal, como nós estamos falando de metabolismo primário e secundário, o que é o metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que se processam no organismo. O interior da célula, o citoplasma da célula, é um laboratório vivo de química, em que constantemente estão acontecendo diversos tipos de reações metabólicas, né? Essas reações metabólicas, elas sempre envolvem a ação de enzimas específicas. Toda reação no seu organismo é catalisada por uma enzima para diminuir a sua energia de ativação e propiciar com que ela ocorra num intervalo de tempo adequado com a vida, tá? A enzima, ela sempre vai ser altamente específica para um substrato sobre o qual ela atua. O substrato, ao se encaixar na enzima, ele pode ser convertido em um produto, ou seja, em um metabólito, tá? As enzimas são altamente específicas para o substrato sobre o qual elas vão agir, porque o substrato, ou seja, essa molécula do reagente, só poderá ser convertida em um produto, ou seja, em um metabólito, se houver um encaixe complementar entre o substrato e uma região da enzima, que a gente chama de sítio ativo ou sítio catalítico, como se fosse uma chave na respectiva fechadura. Então, a molécula do reagente, que é o substrato, para ser convertida em um produto, em um metabólito, isso só será possível se o substrato se encaixar como uma chave na respectiva fechadura no sítio ativo ou catalítico da enzima. Porque o sítio ativo ou sítio catalítico da enzima ela vai ter uma estrutura tridimensional que vai ser complementar à forma tridimensional do substrato. Quando o substrato se encaixa, aí você tem um complexo enzima-substrato, a molécula do reagente, ou seja, o substrato, fica em condições de reagir e ser convertida em um produto, ou em mais de um produto, ou seja, nos metabólitos, tá? As reações podem ser do tipo síntese ou adição, que são as reações anabólicas, que são aquelas em que eu vou sintetizar substâncias. Geralmente eu pego moléculas menores para formar uma molécula maior, mais complexa, de peso molecular mais elevado.
as catabólicas, que são as reações de degradação, em que eu tenho moléculas maiores, que geralmente serão degradadas e metabolizadas em moléculas menores e mais simples, como a digestão, por exemplo, é uma reação catabólica. Ou, às vezes, essas reações do metabolismo, eu não vou nem sintetizar substâncias e nem degradar uma substância. Eu vou converter uma substância em outra. A molécula se liga ao sítio ativo da enzima, eu altero as ligações de átomos dessa molécula do substrato e eu levo a uma bioconversão ou biotransformação dessa molécula em uma outra, que é uma reação que a gente chama de anfibólica. Bom, nós temos então a distinção basicamente em dois tipos de metabolismo. O metabolismo primário e o metabolismo secundário, que de um modo geral eu já passei para vocês na introdução da aula, né? O metabolismo primário ele é aquele presente como a base da vida. Qualquer ser vivo, desde uma bactéria lá, que é até uma célula procarionte, passando por alga, protozoário, fungos, animais, inclusive as plantas, não há atividade celular sem os metabólitos primários. Os metabólitos primários são utilizados para satisfazer as exigências fundamentais das células, tá? Essas moléculas são do tipo aminoácidos, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas, proteínas, enzimas, tá? Geralmente são moléculas de peso molecular considerável, são macromoléculas, tá? E estão presentes de forma universal, né? Distribuídas universalmente entre os seres vivos, porque elas estão relacionadas a processos essenciais à vida, tá? Agora, o metabolismo secundário, as moléculas sintetizadas, elas não são essenciais à sobrevivência do organismo produtor. Elas não são essenciais, elas não necessariamente estão ligadas à manutenção da vida do organismo produtor. Por exemplo, animais, nós seres humanos, não sintetizamos metabólitos secundários e somos capazes de explorar normalmente o meio ambiente e manter a vida, né? Agora, o organismo que é capaz de produzir metabólitos secundários, ele apresenta vantagens para a sua sobrevivência e para perpetuar a sua espécie. Essas moléculas, geralmente, são uma resposta do organismo produtor às condições adversas do meio. Claro que o organismo, né, produtor necessita de enzimas em específico para sintetizar esses metabólitos, né? Porque sem essas enzimas, você não consegue, apenas submetido a determinadas condições ambientais, sintetizar essas substâncias. Nós podemos nos expor a todas as condições ambientais que uma planta se expõe. Entretanto, a gente não vai sintetizar nenhum dos metabólitos secundários. O organismo animal nunca vai produzir tanino, cumarina, flavonoide, saponina, óleos essenciais, tá? Não há essa produção. Essas moléculas, né, os metabólitos secundários, geralmente são moléculas de peso molecular menor do que os metabólitos primários, então a gente fala que são micromoléculas, tá? Em comparação com os metabólitos primários. Garantem vantagens para a sobrevivência e para a perpetuação da espécie, mas não são essenciais à manutenção da vida do organismo produtor, tá? Só trazem ou garantem maiores vantagens para a sobrevivência do mesmo. Então, aqui nós temos uma tabela que faz um paralelo, né, entre os metabólitos primários e secundários, e a primeira característica que a gente poderia colocar como
distinguindo uma das outras, é que os metabólitos primários são moléculas de peso molecular considerável, são moléculas grandes, macromoléculas, né? E os metabólitos secundários são moléculas de tamanho molecular geralmente pequeno, tá? Essas aqui são todas moléculas. Aqui é um alcaloide, tá? Que é o eugenol. E essas moléculas, geralmente, elas têm um tamanho molecular pequeno, quando comparados aos metabólitos primários. Por isso que são micromoléculas, né? E, geralmente, os metabólitos primários são polímeros, né? Então, por exemplo, ácido nucleico. São polímeros de nucleotídeos. São vários nucleotídeos unidos para formar um ácido nucleico. Proteína é polímero de aminoácido. Vários aminoácidos unidos para formar proteína. Lipídios, né? Triacilglicerol, tem que ter o glicerol unido a 3 moléculas de ácido graxo. Então, por isso que geralmente são macromoléculas. Os metabólitos secundários, a estrutura deles é complexa, mas elas não têm um peso molecular considerável, não. Exemplos: alcaloides, taninos, cumarinas, saponinas, quinonas, óleos essenciais, acetogeninas, iridoides, tá? Os metabólitos primários são essenciais à manutenção da vida do organismo produtor, está relacionada a funções primárias, satisfazem as exigências fundamentais da célula, entram na constituição dos componentes celulares. Não há atividade metabólica sem os metabólitos primários, sem lipídio, carboidrato, proteína na célula. Os metabólitos secundários, as suas funções são funções adaptativas e diversas, variadas, que garantem vantagens para a sobrevivência e perpetuação da espécie, mas não necessariamente ligada à manutenção da vida do organismo produtor, tá? Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que a planta está sendo muito predada. Aí ela produz um metabólito secundário, que tem um sabor amargo, que confere menor palatabilidade para a folha, ela fica com um gosto desagradável, repugnante, e dessa forma, provavelmente, aquele órgão vegetal vai ser menos predado por algum herbívoro, né? Um animal, no caso desse, ele tem como afugentar, tentar fugir, correr, né? A planta não, ela continua lá no mesmo local, fixa ao substrato. Então, ela vai tentar sintetizar alguma substância para proteger. A planta precisa do espectro da radiação visível do sol para realizar a fotossíntese, produzir seu próprio alimento. Mas o sol tem radiação infravermelha, tem a luz ultravioleta, e a luz ultravioleta é mutagênica, tanto para a planta quanto para o animal. Então, ela, sob luz solar muito intensa, a planta tem que sintetizar moléculas que sejam capazes de absorver essa radiação ultravioleta, né? Que é o caso dos flavonoides, alguns tipos de pigmentos. Igual nós temos a melanina, que é um pigmento que é um fator de proteção natural para a nossa pele, a planta vai ter que produzir o quê? Um flavonoide, tá? Então, essas funções adaptativas e variadas dependem das condições em que a planta se encontre e ela sempre vai produzir esse metabólito secundário para alguma função no organismo dela. Os metabólitos primários, lipídio, carboidrato, proteína, ácido nucleico, vão estar universalmente distribuídos na natureza. Bactéria, alga, fungo, protozoário, planta, animal, tudo tem. Agora, metabólitos secundários, a distribuição é mais restrita, produção em pequena escala, e essa ocorrência geralmente é em planta. Alguns animais, tá? Alguns fungos, você pode encontrar a síntese de algum metabólito secundário, mas é muito raramente. A maior ocorrência mesmo é em plantas. E, na verdade, não é nem assim nas plantas de um modo geral, é nas angiospermas, nas plantas que produzem flor, fruto e semente. A síntese dos metabólitos secundários ocorre devido a uma interação, basicamente, entre 3 fatores intricados entre si, para que culmine na síntese de determinado metabólito secundário. Então, primeiro, pessoal, é muito importante as condições ambientais em que a planta se encontra para sintetizar determinado metabólito secundário, porque eles estão relacionados a funções adaptativas. Mas, se a planta não tiver genes, se ela não herdar hereditariamente genes que levem à síntese de enzimas que são capazes de produzir esses metabólitos, de nada adianta ela estar exposta àquelas condições ambientais, tá? Como eu disse, os animais podem estar em um mesmo local que uma planta e não vão produzir essas substâncias, esses metabólitos secundários. O animal não vai produzir flavonoide, tanino, quinona, porque não tem genes no material genético característico daquela espécie que leve à síntese de enzimas que seja capaz de levar à síntese e produção desses metabólitos. Basta só a hereditariedade? Não.
a ontogenia, o estágio de desenvolvimento da planta é também muito importante, tá? E além disso, lógico, os fatores físicos e químicos, né, bióticos e abióticos do meio. Tanto é que não é fácil trabalhar com o cultivo de plantas medicinais, porque se você não mimetizar o ambiente natural de ocorrência da planta, o ambiente em que ela se encontra, ou ela não sintetiza os mesmos princípios ativos, ou não os sintetiza na mesma quantidade, na mesma concentração. Tá? Então, a síntese dos metabólitos secundários é uma interação entre a genética da planta, o seu estágio de desenvolvimento e as condições ambientais a que ela está exposta. Tá? Entretanto, pessoal, a maioria dos processos de biossíntese, produção desses metabólitos secundários, armazenamento, estocagem e degradação dos mesmos permanecem o quê? Desconhecidos, tá? Isso, por um lado, pode até facilitar o estudo dos metabólitos secundários, né? Mas quando ele diz desconhecidos, a maioria é porque a variedade dessas moléculas é tão grande, né? Mas ainda assim, mesmo eles sendo desconhecidos, a gente tem uma quantidade muito grande de moléculas de flavonoides, de alcaloides, que já foram descritas, tá? E a gente também tem uma rota, em geral, de síntese dessas classes de metabólitos, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, essa figura ela é muito didática para ilustrar que o teor, a síntese, a produção dos metabólitos secundários na planta depende de uma série de fatores ambientais, tanto bióticos quanto abióticos, né? E tudo isso vai influenciar na síntese, né, dos metabólitos secundários por aquela planta. Então a gente viu que o estágio de desenvolvimento, a ontogenia, a idade da planta vai influenciar na síntese ou no teor desses metabólitos secundários, né? Fatores bióticos do meio, que seriam os seres vivos, né? Então, se ela está sendo predada por algum herbívoro, se eu está vendo um ataque de algum inseto, de algum patógeno, a ocorrência concomitante ali com outras espécies de vegetais competindo por gases da atmosfera, água, macro e micronutrientes do solo, tudo isso vai influenciar nesse teor de metabólitos secundários. Os fatores químicos e físicos também do meio, então a temperatura, altitude, longitude em que a planta se encontra influencia no teor de metabólitos secundários. Quimicamente, a composição de gases da atmosfera, né? Se eu tenho uma concentração maior de gás carbônico, de sulfeto de hidrogênio, ou dióxido de enxofre, ou oxigênio, né? Gás nitrogênio, tudo isso vai influenciar no teor de metabólitos secundários também. O índice pluviométrico, né? O grau de umidade do ambiente onde a planta se encontra, a incidência de radiação ultravioleta, o ciclo circadiano, quer dizer, ao longo de um dia, tem metabólitos secundários que são produzidos mais no período da manhã, outros mais ao final da tarde, e também a sazonalidade. As estações ao longo do ano vão influenciar também no teor desses princípios ativos, né? Ou seja, se esses metabólitos secundários são mais produzidos durante um período de seca, né? Ou então num período mais chuvoso, tudo isso também influencia nesse teor de metabólitos secundários, tá? A grande variedade de metabólitos secundários sintetizados pela planta é justificado pelo quê? Foi aquilo que eu havia dito no início da aula, né? As plantas não respondem ao meio pela mesma via que os animais. Porque os animais são seres capazes de se deslocar. Se encontram em um ambiente com condições que não são favoráveis à sua sobrevivência, os animais se deslocam, eles migram. As plantas, por serem seres sésseis, viverem fixas a um substrato e enraizadas no solo, elas só conseguem
responder ao meio sob condições ambientais adversas, sintetizando substâncias. Ou conferindo um sabor desagradável para a folha, ou protegendo a radiação ultravioleta, ou trazendo a ela uma maior resistência para a menor quantidade de água, macro ou micronutrientes do solo. Tá? Então, pessoal, nunca uma planta sintetiza um metabólito secundário pensando que o homem irá precisar daquela molécula para produzir um fármaco principativo ou um futuro medicamento que seja. Ou qualquer outra funcionalidade também, seja ela econômica ou alimentícia. É sempre com alguma função para manter a vida do organismo e perpetuar aquela espécie. Então, muitos desses metabólitos secundários são sintetizados para proteger a planta contra a predação por herbívoros e também com ação antibacteriana, antiviral, antifúngica, né? Então, é muito comum alguns alcaloides, né? Com sabor amargo, são compostos amargos que tornam a folha, por exemplo, menos apreciada do ponto de vista do paladar, e eu acabo protegendo aquele órgão contra a predação por herbívoros, né? Essa predação também ela pode ser evitada com órgãos que estejam com alto teor de taninos. Os taninos, pessoal, são responsáveis, né, moléculas responsáveis pela distringência. O que é a distringência? A distringência, ela é aquela sensação de aperto na boca, tá? Os taninos causam crispação dos tecidos, desnaturação, desidratação de proteínas. Então, sabe aquela sensação de ingerir banana verde? Não é agradável do ponto de vista do paladar, não é saboroso, não é suculento, não é doce. Então, a maioria dos frutos verdes, eles vão sim ser muito ricos em taninos, porque significa que naquele estágio a semente não está no pleno grau de desenvolvimento. Depois o fruto se torna doce, agradável do ponto de vista do paladar, porque esse é um mecanismo para que a planta dissemine as suas sementes. O fruto nada mais é do que um órgão adquirido ao longo da evolução para favorecer a disseminação das sementes. Porque como a planta é um ser séssil, se o animal alimenta do fruto, pelo trato digestório ele vai defecar provavelmente distante do local onde ele ingeriu o fruto, e isso faz com que aquela espécie venha a colonizar diferentes ambientes, né? Só que, enquanto o fruto estiver verde e a semente não estiver no seu pleno desenvolvimento, o fruto não deve ser predado, porque senão o embrião pode não sobreviver no trato digestório do animal, no interior da semente. E aí é por isso que geralmente os frutos verdes são muito ricos em taninos. Os taninos causam essa sensação de aperto na boca, eles causa crispação dos tecidos, desnaturação e desidratação de proteínas. E isso não é agradável. Aí eu diminuo a predação. Já foi demonstrado que girassóis que apresentam um índice de cubarinas maior são geralmente variedades mais resistentes ao ataque de insetos. Ainda assim, alguns alcaloides também são capazes de conferir um sabor muito amargo e desagradável a folhas, por exemplo, né? Diminuindo a predação por pragas, por insetos, por lagartas, por besouros, tá? Então, alcaloides, cumarinas e taninos é muito comum estarem relacionados à defesa contra herbívoros e micro-organismos, tá? Os taninos também, eles podem se complexar com algumas enzimas digestórias, impedindo a digestão de outros tipos de alimento e causando um grau de empachamento pós-prandial, de saciedade, né, que é desagradável para o animal. São todos mecanismos para evitar a predação, a herbivoria. Proteção contra os raios ultravioleta. Então, pessoal, a radiação advinda do Sol, né, ela tem diferentes espectros, como a luz visível, a infravermelha, que é a responsável pelo calor, e a radiação ultravioleta. Planta precisa da luz solar, da radiação visível, para a ocorrência, né, do processo de fotossíntese, para produzir seu próprio alimento. Mas a radiação ultravioleta, UVA, UVB, é também mutagênica para a planta, assim como é para os animais.
E elas produzem um fator de proteção natural, que seriam pigmentos do tipo flavonoides, tá? Que conferem cor branca, amarela, laranja, vermelha, escarlate, azul, roxa aos diferentes órgãos vegetais. Esses flavonoides também estariam relacionados, por conferir cores vivas a pétalas de flores, por exemplo, à atração de insetos polinizadores e também para animais que sejam dispersores de sementes. Não só esses pigmentos, mas também os óleos voláteis ou essenciais. A gente vai falar desses óleos hoje. Tem plantas que são altamente aromáticas e elas exalam, né, um odor agradável ou atrativo para alguns polinizadores e dispersores de sementes, né? Igual o hortelã, né? A citronela, o cravo da Índia, todas essas espécies, né? Elas são produtoras de óleos voláteis ou óleos essenciais que são exalados com o intuito de atrair inseto polinizador e dispersores de sementes, né? Com isso, a planta garante melhores probabilidades de formação de sementes, né, de fecundação e a propagação da sua espécie também. Então, tanto a atração de insetos polinizadores, como animais que sejam dispersores de suas sementes, conferindo uma coloração atrativa para frutos, né, para que eles fiquem bem visíveis e para que os animais possam se alimentar desses frutos, né, e ao se defecarem, eles eliminarem as sementes em um local distante do local onde ela foi ingerida, né? Pense pássaros, eles podem alcançar longas distâncias. E aí essas sementes podem ser levadas para um local distante, favorecendo a colonização de um novo ambiente por aquela espécie. Alelopatias, pessoal, é aquele processo em que uma planta é capaz de sintetizar substâncias que vão impedir, que vão ser tóxicas, o crescimento e o desenvolvimento de uma outra espécie concomitante com ela ali no local. Então, existem plantas que são bem egocêntricas e elas não estão afim de oferecer, né, juntamente para outras espécies, ou competir com elas, ou compartilhar a água do solo, os nutrientes, os gases da atmosfera. Então, ela sintetiza alguma substância que é tóxica para o desenvolvimento de uma outra espécie. Isso é o que a gente chama de alelopatia. Isso é muito comum em plantas ricas ou sintetizadores de cumarinas. Cumarinas estão muito relacionadas a alelopatias. E o eucalipto, por exemplo, Eucalyptus globulus, né? O eucalipto é um tipo de planta que você vê que não se desenvolve facilmente espécies, né? Outras espécies de plantas ali no local aonde ele se encontra, porque ele libera substâncias pelas suas raízes que são capazes de exercer essa ação essa ação alelopática, tá? Ou seja, que são capazes de impedir o crescimento ou desenvolvimento de um vegetal de uma outra espécie. Existem ainda alguns grupos de metabólitos secundários que estão relacionados a uma função estrutural, com suporte mecânico, sustentação física, como as lignanas, as ligninas, tá? E essas moléculas também, quando o tronco do vegetal, né, sofre algum tipo de injúria ou lesão, essas ligninas elas são capazes de serem convertidas em toxinas do tipo fitoalexinas, que exercem ação antimicrobiana, antibacteriana, evitando que haja contaminação dos tecidos internos naquela região ali que sofreu essa lesão ou essa injúria, tá? E as ligninas, elas conferem alta rigidez, lenhosidade, os troncos, né, de vegetais arbóreos e também os arbustivos. Então, pessoal, nunca haverá síntese ou produção de metabólitos secundários voltados para alguma funcionalidade ou importância para o homem. A planta sempre sintetiza algum fitoquímico, algum fitoconstituinte voltado para alguma função no seu organismo.
Bom, nós falamos que a maioria dos processos de biossíntese, produção, estocagem, armazenamento e degradação dos metabólitos secundários permanecem o quê? Desconhecidos, né? Olha lá. A maioria dos mecanismos de biossíntese, produção, armazenamento, estocagem e degradação dos metabólitos secundários permanece o quê? Desconhecido, né? Mas ainda assim, pessoal, grande parte, né, ou parte desses processos, pelo menos uma rota em geral de obtenção das classes dos diferentes fitoquímicos, ela já foi elucidada. E é isso que o livro de vocês traz e a gente vai discutir na aula a partir de agora. Então, isso aqui é muito curioso. Todos os metabólitos secundários são sintetizados a partir de um precursor em comum, que é a glicose. E a glicose é a molécula orgânica de alimentos sintetizada pela planta no processo de fotossíntese. Então, qualquer metabólito secundário, ele é proveniente da glicose. Claro que, às vezes, para você sair da glicose, chegar numa cumarina, numa saponina, por exemplo, você vai passar aí por umas 20 etapas enzimáticas, né? Com vários intermediários, até culminar na síntese daquela molécula. Mas a base, né? A molécula precursora para ser utilizada e sofrer a ação de enzima, aí esse primeiro metabólito sofre a ação de uma segunda enzima e assim sucessivamente, será sempre a glicose, via dois intermediários principais. Esses intermediários são, pessoal, o ácido chiquímico e a molécula do acetato. O acetato é uma molécula que a primeira etapa da respiração celular, que ocorre tanto em planta como em animais, em que a glicose vai começar a ser fosforilada, ela é convertida em piruvato e depois ela é convertida em acetato, ainda no citoplasma da célula, antes de ter entrado na mitocôndria para fazer parte do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons para obter ATP. Então, o acetato, os animais também têm. Nós temos acetato no nosso organismo, tá? Só que nós não temos as enzimas para converter esse acetato nos metabólitos secundários que ele é capaz de originar. Agora, o ácido químico não. O ácido químico a gente não tem no nosso organismo, porque ele deriva de alguns produtos lá da fotossíntese, eritrose 4-fosfato, tá? E aí, como a gente não realiza fotossíntese, a gente não tem enzimas relacionadas a esse processo, o ácido químico a gente não tem, tá? Então, pessoal, essa aqui é a rota geral de síntese e de obtenção dos metabólitos secundários, tá? Isso aqui não é para ser decorado, é para ser consultado, é pelo menos para você ter uma visão em geral da cascata de eventos, né? Ou de etapas enzimáticas que levam à síntese dos diferentes metabólitos secundários, que são as moléculas que a gente explora, o que obtém, extrai de plantas com propriedades terapêuticas, medicinais e potencial farmacológico. Então, eu disse para vocês, todos os metabólitos secundários são sintetizados a partir de um precursor em comum, que é a glicose. A glicose é a molécula orgânica produzida como alimento no processo da fotossíntese, via dois intermediários principais, ou o ácido químico ou a molécula do acetato. Então, a glicose, ela pode ser convertida para duas vias diferentes. Uma que a gente chama de ácido químico e outra do acetato. Baseado no que, professor? No tipo de enzima que atua sobre a glicose. Então, por isso que lá no início da aula a gente falou que o conjunto de reações químicas que se processa no organismo, que é o metabolismo, envolve enzimas em específico. Quando a glicose sofre a ação de determinadas enzimas, ela pode originar ácido químico. E se for de outras, ela pode originar o quê? O acetato, tá? O livro traz como acetil coenzima A, porque na verdade o acetato lá, que veio do piruvato, que veio da degradação da glicose, lá na primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, né? A acetil-CoA sintase converte o acetato em acetil coenzima A, tá? Mas você pode falar acetato mesmo.
E aí, a partir da via do ácido químico e do acetato, cada uma dessas moléculas sofrendo a ação de enzimas em específico, eu vou originar outros intermediários até eu chegar nos metabólitos secundários em questão, tá? Cada enzima vai ser capaz de converter o ácido químico ou acetato em algum produto que é utilizado como intermediário para sofrer a ação de outras enzimas e culminar na síntese daquele metabólito secundário em questão. Então, pela via do ácido químico, ele pode sofrer a ação de algumas enzimas, pessoal, e originar 3 aminoácidos, que é o triptofano, fenilalanina e tirosina. Ou, sofrendo a ação de outras enzimas, o ácido químico, ao invés de originar esses aminoácidos, ele origina uma molécula de ácido gálico. Bom, pessoal, o ácido químico tem a possibilidade de ser convertido nesses 3 aminoácidos, triptofano, tirosina e fenilalanina. Vou mostrar no slide posterior que esses aminoácidos, todos eles têm um anel aromático, tá? Então, esses aminoácidos são utilizados para a síntese de alcaloides derivados de aminoácidos aromáticos, ou seja, de alcaloides que têm um anel aromático na sua molécula. Aminoácido é uma molécula que tem, além do grupamento ácido, o grupamento amino. E a importância do aminoácido para a síntese do alcaloide é essa, porque o grupamento amino fornece o nitrogênio. E o que caracteriza um alcaloide é a presença do átomo de nitrogênio na molécula, numa função amina ou amida, tá? Então, os aminoácidos, eles geralmente são os precursores dos alcaloides. Agora, pela via do ácido químico, quais são os alcaloides que se originam desses aminoácidos aromáticos, que é o triptofano, a tirosina e a fenilalanina? Então, nós temos, pessoal, a partir do triptofano, os alcaloides indólicos e quinolínicos, da tirosina e da fenilalanina, originam-se os protoalcaloides, os alcaloides isoquinolínicos e os benzil-isoquinolínicos. Professor, por que indólico, quinolínico? É porque alcaloide, para ser alcaloide, basta ter o átomo de nitrogênio. Então, o alcaloide é o grupo de metabólitos secundários mais abundante que a gente tem, porque teve o átomo de nitrogênio numa função amina ou amida, é alcaloide. Só que esse átomo de nitrogênio pode estar ligado a um esqueleto carbônico que pode variar muito de um tipo de alcaloide para outro. Então, por isso que você tem esses diferentes grupos. Então, por exemplo, o alcaloide indólico, ele tem um nitrogênio unido a qual esqueleto carbônico? O quinolínico tem um nitrogênio, qual que é o esqueleto carbônico do quinolínico? E nós vamos ver tá? Alcaloides, gente, geralmente são moléculas de caráter básico, justamente devido a essa função amina, o nitrogênio, né? E por isso eles são identificados com o sufixo ina, tá? Cocaína, escopolamina, atropina, iociamina, reserpina, colcina, tobacurarina, quinina, assim, todas essas moléculas com caráter básico e sufixo ina são caracterizadas como alcaloides, tá? Morfina, codeína, narceína, tebaína, alicina. Especificamente, só a fenilalanina, a tirosina e a fenilalanina são capazes de originar esses alcaloides, tá? Mas só a fenilalanina pode sofrer ação em específica de uma enzima chamada de fenilalanina amonialiase e originar, pessoal, um ácido chamado de ácido cinâmico. E esse ácido cinâmico pode ser convertido em fenilpropanoides ou então em ligninas, cumarinas, lignanas, tá? O fenilpropanoide, ele é muito importante porque ele entra na constituição de alguns óleos essenciais, tá? Alguns óleos essenciais têm como composto majoritário um fenilpropanoide. Mas óleo essencial não é só fenilpropanoide. Eles têm terpenos também, que é lá da via do acetato. Aí eu falo para vocês. Então, ó, só a fenilalanina pode sofrer ação de uma enzima, que é a fenilalanina amonialiase, que é convertida em ácido cinâmico. E esse ácido cinâmico pode sofrer ação de outras enzimas e originar fenilpropanoides, que entram na composição de alguns óleos essenciais, que são aqueles óleos que se volatilizam, são gasosos à temperatura ambiente, que dão um odor característico às plantas, mas pode originar também cumarinas e ligninas. O ácido gálico,
pela via do ácido químico, pode originar taninos hidrolisáveis. Então, aquelas moléculas que têm a distringência, que causa aquela sensação de aperto na boca, que causa precipitação de proteínas, desnaturação de proteínas, crispação de tecidos, geralmente com ação anti-inflamatória, tá? Pode originar pela via do ácido químico, ácido gálico. O acetato, ele pode sofrer a ação de enzimas e entrar em 3 vias metabólicas diferentes no organismo vegetal. Ou o acetato dar continuidade ao processo de respiração celular, porque é assim, não sei se vocês já estudaram bioquímica ou alguma disciplina que fala a respeito da respiração celular. Você tem a glicólise, que ocorre no citoplasma, em que a glicose é convertida em piruvato, piruvato em acetato, acetil-CoA sintase converte o acetato em acetil-coenzima A, acetil-coenzima A entra no ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. E a planta utiliza esse ciclo aí para sintetizar alguns metabólicos secundários, porque ela tem enzimas para isso. Pegar alguns intermediários da reação metabólica desse ciclo para produzir alguns metabólicos, tá? Ou a acetilcoenzima A entra na via do mevalonato, sofrendo a ação de outras enzimas em específico, né? E a gente ainda tem os produtos de condensação do acetato. No ciclo do ácido cítrico, a gente pega alguns dos seus intermediários e algumas enzimas são capazes de converter esses intermediários em 2 aminoácidos, que é a ornitina e a lisina. E aí, pessoal, falou em aminoácido, eles vão ser utilizados como precursor por meio de enzimas para sintetizar o quê? Alcaloides. Porque o grupamento amino do aminoácido fornece o nitrogênio para sintetizar alcaloides. Só que vejam vocês, os alcaloides que vêm dos aminoácidos derivados do ciclo do ácido cítrico via acetato são diferentes dos alcaloides que são derivados dos aminoácidos aromáticos originados a partir do ácido químico. Olha aqui, indólicos quinolínicos, isoquinolínicos, benzil-isoquinolínicos, protoalcaloides. Aqui já são pirrolidínicos, tropânicos, pirrolizidínicos, piperidínicos e quinolizidínicos, tá? O que muda de um para o outro? Todos têm nitrogênio. O esqueleto carbônico. Eu vou mostrar de um modo geral qual que é cada um deles. De novo, ninguém tem que decorar isso. É apenas para consultar. Pela via do mevalonato, a gente produz umas unidades biogênicas chamadas de isopreno. E o isopreno é o precursor dos terpenos, pessoal. E os terpenoides são moléculas importantíssimas para a planta. Primeiro, porque terpeno entra na constituição dos óleos essenciais. Então, óleo essencial tem fenilpropanoide e terpeno. Principalmente terpeno, tá? No grupo dos terpenos, a gente ainda tem também as saponinas. São muito importantes por terem ação imunomoduladora, estimulante do sistema imune, tá? Óleo essencial, então, entra na constituição dele terpenos, que vem da via do acetato, mas também fenilpropanoides, que vem da via do ácido químico. Como produtos de condensação do acetato, pessoal, nós temos os ácidos graxos, que podem se unir ao glicerol para formar óleos, gorduras, e as acetogeninas. Além dos metabólicos secundários que se originam da via do ácido químico e do acetato, tem aqueles que se originam pela condensação ou pela junção das duas moléculas. Tem enzimas que vão unir a molécula do ácido químico e do acetato e convertê-las em alguns metabólicos secundários, que são as quinonas, principalmente, basicamente, o grupo das antraquinonas, flavonoides e os taninos condensados, que são aqueles que não sofrem hidrólise. Olha, professor, mas tem um grupo de tanino que vem do ácido químico e outro que vem do acetato, e ambos são taninos? Sim, porque apesar deles terem uma constituição, uma composição química diferente, ambos têm aquela propriedade de adstringência, de crispação de tecidos, precipitação, desnaturação e desidratação de proteínas, tá? É igual aos alcaloides. Eles podem vir por vias diferentes, mas o que caracteriza eles é a presença do grupamento amino, tá? E tem ainda
a possibilidade de polimerizar essas moléculas de glicose para originar açúcares mais complexos, sem passar pela via do ácido químico ao acetato, originando os polissacarídeos. Então, por exemplo, amido, celulose, é tudo derivado a partir da polimerização da glicose, sem entrar na via do ácido químico ou do acetato. Tem também as gomas, as mucilagens, as pectinas, tá? Todos eles são derivados, né, ou obtidos a partir da polimerização da glicose. E tem-se ainda aqui um adendo, uma ramificação que caracteriza os heterosídeos, tá? Heterosídeos, pessoal, ou glicosídeos, esse termo é muito importante, tá? Heterosídeos ou glicosídeos. Qualquer uma dessas moléculas de metabólito secundário, elas podem ser encontradas isoladas ou elas podem ser provenientes da glicose e, depois de sintetizadas, ligar a molécula de açúcar. Quando você tem qualquer uma desses metabólitos secundários unidos a uma molécula de açúcar, você chama ele de heterosídeo. Então, por exemplo, você tem flavonoide, a molécula, o metabólito secundário isolado, tá? Mas você pode unir essa molécula a um açúcar. Aí você passa a chamar não de flavonoide, mas sim de um heterosídeo flavonoide. Então, é quando a molécula do metabólito secundário está unida a uma molécula de açúcar. Aí ela é chamada de quê? Heterosídeo, tá? Bom, pessoal, eu sei que é muita informação, e isso porque nós vimos lá que a maior de síntese, estocagem e degradação permanecem desconhecidos, né? Mas isso aqui não é para ser decorado, é para ser consultado, e hoje a aula é essa, conhecimento em extensão. A partir da próxima aula, nós vamos estudar cada grupo desse em separado. Então, a gente vai ter uma aula para alcaloides, uma aula para flavonoide, tanino, quinona, uma aula para saponinas, heterosídeos cardioativos, óleos essenciais, e aí a gente vai familiarizando melhor. Hoje é a apresentação em geral de todos esses termos, e eu sei que fica mais complexo mesmo, tá? Agora, nós vamos passar a dar destaque para alguma dessas vias. Então, nós vamos esquecer da via do acetato e também dessa via dos metabólitos secundários que são originados a partir do ácido químico e do acetato, e vamos dar agora ênfase só para a via do ácido químico, que origina alcaloides, tanino, fenilpropanoides e cumarinas, tá? Professor, uma dúvida. Pode perguntar. Eu fiquei um pouco assustado com a quantidade de itens. Seria interessante decorar, estudar a fundo a nível de prova ou não? Então, a gente sempre faz um direcionamento para as questões da avaliação na forma daqueles exercícios de revisão, né? De verdade, Pedro, realmente eu compreendo, é muito complexo, é uma disciplina muito densa, né? Olha a quantidade, parece que assim, o que a gente já viu do conteúdo já seria o suficiente para uma disciplina, né? E a gente ainda está só na metade do nosso conteúdo. Mas, o que acontece? Especificamente esse semestre, vocês têm algo a favor de vocês, que seria o fato das provas serem de consulta, né? Porque, de verdade, fazer uma prova assim, com todas essas informações, sem ter nenhum material de consulta, mas, claro, é importante esse entendimento para o embasamento mesmo em relação à disciplina. Se você vai buscar qualquer mestrado que trabalhe com produtos naturais, né, aqui em Anápolis mesmo, a gente tem ciências aplicadas a produtos para a saúde, recursos naturais do Cerrado, a prova de mestrado é farmacognosia. E aí serão cobrados a contento esses metabólicos secundários. Só que decorar essa rota metabólica aqui, isso aí é igual você querer decorar a tabela periódica, né? Então, na verdade, assim, você tem que ter uma visão em geral da origem, né, de cada metabólito a partir de qual precursor, se é da via do ácido químico ou do acetato, mas o importante é o que nós vamos ver a partir até de agora mesmo. Então, por exemplo, tanino, eles vão ter que propriedades para serem explorados medicinalmente? As saponinas. Quais plantas são ricas em saponinas? E é isso que a gente vai começar a fazer. Aí isso é que seria mais importante.
Essa rota metabólica, jamais, não vai se preocupar em decorar ela, não, tá? Tá bom, professor, muito obrigado. Por nada. Tendo dúvida, pessoal, é só desativar o modo e pode me chamar, igual o Pedro fez. Como eu disse, vamos esquecer a via do acetato e essas metabólicos secundários que vêm também, tanto do ácido químico como do acetato. A gente vai dar agora um destaque para essa via aqui, só do precursor, do intermediário ácido químico, né? Então, por isso que aqui já está toda a rota, sem estar destacado, que agora, a partir da glicose como precursor em comum, ela pode ser convertida, né, por determinadas enzimas em ácido químico. Esse ácido químico pode ser convertido em aminoácidos do tipo triptofano, tirosina e fenilalanina, que são capazes de originar alguns grupos de alcaloides. E esse ácido químico também pode originar ácido gálico, que vai originar taninos. Então, é essa rota agora que a gente vai dar destaque. Então, de novo, para ficar bem claro. A partir da glicose como precursor em comum, ela pode ser convertida em acetato ou então a via agora que nós estamos dando destaque, que é a do ácido químico. Aí esse ácido químico ele pode ser convertido em ácido gálico. Então, tá vendo? Essa via aqui que a gente está vendo. Ó. O ácido químico pode ser convertido em ácido gálico ou em 3 aminoácidos, que é triptofano, tirosina e fenilalanina. A via do ácido gálico vai originar taninos hidrolisáveis, né? Então, essa via aqui. O ácido químico convertido em ácido gálico, e o ácido gálico pode ser utilizado como precursor para sintetizar taninos hidrolisáveis. Mas o ácido químico pode ser convertido em 3 aminoácidos. Então, antes de ser convertido nesses 3 aminoácidos, tem um intermediário aí, que aquela rota lá não mostrou, que é o ácido corísmico. Aí uma enzima vem e converte o ácido corísmico em triptofano, tirosina ou fenilalanina, tá? Esses aminoácidos que vêm da via do ácido químico são chamados de aminoácidos aromáticos, ó. Eles têm um anel aromático, todos os 3 na sua molécula, né? Aí a tirosina, o triptofano e a fenilalanina são capazes de originar alcaloides, que a gente fala de alcaloides derivados dos aminoácidos aromáticos, que são os protoalcaloides, os indólicos, os quinolínicos, né? Aqui, ó. Esse grupo aqui de alcaloides. E só a fenilalanina pode sofrer ação de uma enzima, que é a fenilalanina amonialiase, e originar cumarinas, fenilpropanoides, né? Então, só a fenilalanina pode ser capaz de originar os fenilpropanoides e também cumarinas, né? E os 3 originar alcaloides derivados dos aminoácidos aromáticos. Ó, então, nós vamos dar um destaque para os grupos de alcaloides que se originam apenas do triptofano, que são quem? Os indólicos e os quinolínicos, tá? Então, nós vamos dar um destaque agora para os aminoácidos que se originam do triptofano e depois os que se originam da tirosina e da fenilalanina. Então, derivados do triptofano, a gente tem os alcaloides indólicos e os quinolínicos. Então, derivados do triptofano, essa é a molécula do triptofano, um aminoácido que tem um anel aromático, né? A gente origina 2 grupos de alcaloides, os indólicos e os quinolínicos. Por que você tem essa grande variedade de alcaloides? Justamente por isso aqui, pessoal. Todos eles têm um átomo de nitrogênio. Basta ter o átomo de nitrogênio na molécula para que seja considerado um alcaloide. Então, o que varia de um grupo de alcaloide por outro é o esqueleto carbônico. Então, lá, alcaloides indólicos. Você tem um anel aromático e esse ciclo, né, de mais 2 carbonos aqui com uma dupla ligação e o nitrogênio unido a esse anel.
Aqui, uma cadeia lateral também fechada, cíclica, com mais 3 carbonos, 2 duplas ligações e o nitrogênio. De novo, ninguém vai decorar essa estrutura, mas quimicamente o que caracteriza cada um desses alcaloides é o átomo de nitrogênio a um esqueleto carbônico característico, que é diferente. Mesmo que sejam diferenças sutis, são moléculas diferentes, né? Exemplo de um alcaloide indólico. Não sei se vocês conhecem uma plantinha conhecida como Cantaranthus roseus, né, o nome científico, ou vinca. Os alcaloides da vinca são exemplos de alcaloides indólicos, como a vinblastina, por exemplo, né? A vinblastina, ela tem ação citotóxica, né? Então, ela é anticancerígena. Ela é utilizada como quimioterápica no tratamento do câncer, tá? Aqui, ó, vinblastina. Lembra que eu falei para vocês que todos os alcaloides são caracterizados pelo sufixo -ina? Exemplo de alcaloide quinolínico. A gente tem um alcaloide na casca da quina, a Cinchona officinalis. E esse alcaloide é a quinina. Olha o sufixo -ina de novo, alcaloide. Quinina tem ação antiparasitária, ela é capaz de matar o plasmódio, né? Ela é antimalárica, ela mata o plasmódio. Mefloquina, cloroquina, hidroxicloroquina vieram utilizando a quinina como molécula precursora, tá? E a principal utilidade dela é como antimalárica, né? Ela mata o plasmódio, o protozoário causador da malária. Mas, além do triptofano, nós temos mais 2 aminoácidos provenientes do haste químico que são capazes de originar alcaloides: a tirosina e a fenilalanina. Então, a tirosina e a fenilalanina, assim como o triptofano, tem um anel aromático, tá? O anel de 6 carbonos com duplas ligações conjugadas, né? Olha lá. A fenilalanina e a tirosina têm também o anel aromático. Mas elas irão originar outros tipos de alcaloides diferentes dos originados do triptofano, que são os indólicos e os quinolínicos. Aqui são os protoalcaloides, os alcaloides isoquinolínicos e os benzil-isoquinolínicos. Os protoalcaloides são os alcaloides em que o nitrogênio está numa cadeia lateral, ele não está dentro de um anel. É o único caso em que isso acontece. Em todos os outros alcaloides, o nitrogênio ele está dentro do anel, né? Ó. Lá vocês podem observar o nitrogênio ele está numa cadeia lateral. Ele não está dentro do anel. Isso é o que caracteriza o protoalcaloide. Tá? O exemplo mais conhecido de protoalcaloide que a gente tem é a efedrina, que vem de um gênero de planta conhecido como efedra. E tem ação hipertensiva. Na verdade, não é antihipertensiva, ela aumenta a pressão. Então, pseudoefedrina, por exemplo, lá no E-fortil, quando a pressão está muito baixa, ela tem a capacidade de elevar. Tá? Então, ela não tem ação antihipertensiva, ela é hipertensiva, a efedrina. Vem de uma gimnosperma, gênero efedra. Tá? O alcaloide isoquinolínico, que é aquele que você tem um átomo de nitrogênio dentro de um anel também. Então, não é protoalcaloide por causa disso, tá? Mas olha o esqueleto carbônico que caracteriza o isoquinolínico. Olha o benzil isoquinolínico. É o isoquinolínico, mas com essa cadeia lateral de um carbono e um anel aromático. Um grupamento benzil. Então, é o isoquinolínico unido ao grupamento benzil. Por isso, benzil isoquinolínico, tá? Um exemplo de alcaloide isoquinolínico que a gente tem é a boldina, no boldo, Peomus boldus, que é um composto amargo, que estimula as secreções digestórias para empachamento pós-prandial, aquela sensação de saciedade, né? Ansiado após ingerir alguma comida gordurosa, tá? E é um composto amargo, que estimula as secreções digestórias.
E, de novo, né, a gente identifica os alcaloides com sulfito ina, efedrina, boldina, quinina, vinblastina. Benzil isoquinolínico, a gente tem a anonaína, que é muito comum na família Anonaceae, como a nona serice, que é a pinha da mata, a nona esquamosa, que é a fruta do conde, a nona muricata, que é a graviola, a nona crassiflora, que é o araticum. Essas plantas são muito ricas em alcaloides benzil isoquinolínicos, que têm sido precursores no estudo como preventivos do câncer, tá? É um alcaloide também. A nona serice é a pinha da mata. Agora nós vamos só para aquela via em específico, né? A glicose é sempre a precursora, ela pode ser convertida por algumas enzimas em haste químico, e nós vamos destacar só aquela via da fenilalanina, que é capaz de originar os fenilpropanoides, né? A partir do ácido cinâmico, e as cumarinas também. Então, pessoal, o aminoácido fenilalanina, que é um aminoácido que tem um anel aromático, pode sofrer a ação de uma enzima chamada de fenilalanina amonialiase. Essa enzima é chamada de fenilalanina amonialiase. E quando essa fenilalanina é convertida em ácido cinâmico, esse ácido cinâmico é precursor de uma molécula chamada de fenilpropanoide. Quimicamente, pessoal, o fenilpropanoide ele é caracterizado pelo anel aromático unido a uma ponte de 3 átomos de carbono, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o anel aromático unido a uma ponte de 3 átomos de carbono, isso caracteriza o fenilpropanoide, tá? E qual que é a principal importância dele? Juntamente com terpenos, porque não é só fenilpropanoide, ele entra na composição de alguns óleos essenciais. Os óleos voláteis com alta tensão de vapor, que são gasosos à temperatura ambiente e faz com que algumas plantas sejam altamente aromáticas, tá? Então, exemplos de fenilpropanoides que entram na constituição de alguns óleos essenciais. A gente tem o eugenol, olha lá, o anel aromático com a ponte de 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Isso aqui é um fenilpropanoide. E ó, o anel aromático, né? O anel aromático e 1, 2, 3, a ponte de 3 átomos de carbono. O eugenol está muito presente no óleo essencial do cravo da Índia, né? Se exige um aromático. Principalmente as flores são exploradas na culinária, né? É muito rico em eugenol, é um dos compostos majoritários desse óleo essencial e é um fenilpropanoide. Tem-se também o anetol, olha lá, anel aromático e a ponte de 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Então, isso sempre caracteriza um fenilpropanoide, né? Essa é a molécula do anetol, que está também numa outra espécie apreciada pela culinária, né? Que é a erva doce, Pimpinella anisum. Se utiliza os seus frutos, né? Do tipo aquênio. Agora, nós vamos para a via do acetato. Então, o acetato é obtido, assim como o haste químico, utilizando a glicose como molécula precursora, né? Essa glicose, por ação de enzimas em específico, origina a acetilcoenzima A, né? Que vem do acetato. E a acetilcoenzima A ela pode entrar em 3 vias diferentes. A via do ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, a via do mevalonato e os produtos de condensação do acetato. O ciclo do ácido cítrico origina precursores que podem ser convertidos em 2 aminoácidos, ornitina e lisina, que leva à síntese de alguns alcaloides, que são alcaloides diferentes daqueles que vieram da via do haste químico, né? Porque os da via do haste químico vêm dos
aminoácidos aromáticos, né? Triptofano, tirosina e fenilalanina. O mevalonato origina os isoprenos, que dá origem a terpenos, nós vamos ver essa via direitinho, e que leva à formação, né? Não só de saponinas, mas junto com os fenilpropanoides, dos óleos essenciais. E como produtos de condensação do acetato, a gente tem os ácidos graxos, que entram na composição dos óleos fixos, né? Os óleos essenciais, que são óleos com alta tensão de vapor, baixo peso molecular, gasosos à temperatura ambiente e que apresentam odores característicos, inclusive são explorados como essências. Esses óleos essenciais são terpenos e fenilpropanoides. Agora, os óleos de soja, de girassol, de oliva, é ácido graxo unido a glicerol. Vem da via de condensação do acetato. Então, eles só são chamados de óleos porque ambos são insolúveis em água. Mas é a única semelhança entre eles. O restante, eles são completamente diferentes. Tá? Inclusive, você pode até adulterar um óleo essencial com um óleo fixo. Tem alguns testes para identificar isso. E assim, porque sai muito mais barato. Porque os óleos essenciais, o rendimento deles a partir da planta é muito baixo. E como produto de condensação do acetato, você tem as acetogeninas também. Então, agora é essa via que a gente vai destacar, tá? Então, o acetato, ele pode entrar na via do ciclo do ácido cítrico, na via do mevalonato, ou nos produtos de condensação do acetato. Então, aqui eu estou dando destaque só essa parte aqui da via, né? Ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, origina alcaloides. A via do mevalonato vai originar os compostos terpênicos, saponinas, óleos essenciais, heterosídeos cardioativos. E como produto de condensação do acetato, você tem os ácidos graxos e as acetogeninas. Os ácidos graxos entram na composição dos óleos fixos, né, que são esses óleos líquidos à temperatura ambiente, ou até mesmo a manteiga de cacau, óleo de abacate, né? Tudo isso entra aqui como óleos fixos, tá? Porque óleo essencial é terpeno e fenilpropanoide. Então, novamente, para ficar fixado, utilizando como precursor em comum a glicose, ela pode ser convertida por algumas enzimas em acetilcoenzima A, que pode entrar no ciclo de Krebs ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo pode utilizar alguns de seus intermediários para a produção de ornitina e lisina, que são dois aminoácidos que têm grupamento amino, que fornecem nitrogênio para sintetizar alguns alcaloides. Os pirrolidínicos, os tropânicos, pirrolizidínicos, piperidínicos e quinolizidínicos. Então, essa via do ciclo do ácido cítrico, ela acontece dentro da mitocôndria. Nessa região aqui interna da mitocôndria, delimitada pelas cristas mitocondriais, que é a matriz mitocondrial. Então, isso é lá da bioquímica. Você tem a glicólise, em que a glicose é convertida em ácido pirúvico, em piruvato, no citoplasma da célula. O piruvato é convertido em acetato. O acetato é convertido em acetilcoenzima A, que vai para a matriz mitocondrial participar do ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. É chamado de ciclo porque é uma reação que se repete de maneira cíclica, olha lá, originando, né, algumas moléculas, dentre elas o 2-cetoglutarato e o ácido aspartico. As plantas, porque o ciclo de Krebs ocorre no nosso organismo, mas as plantas têm algumas enzimas que são capazes de utilizar esses intermediários para sintetizar 2 aminoácidos, que nós não sintetizamos, tá? Então, você usa como intermediários do ciclo do ácido cítrico o 2-cetoglutarato e o ácido oxalacético. Aí, o 2-cetoglutarato, por enzimas em específico, ele é convertido em ácido glutâmico e culmina com a síntese da ornitina. E o ácido oxalacético sofre ação de enzimas originando ácido aspartico e leva à formação da lisina.
E os aminoácidos são derivados, os alcaloides são derivados desses dois aminoácidos, a ornitina e a lisina. Tá? O que é importante da ornitina e da lisina? Isso aqui, ó, os átomos de nitrogênio, que são utilizados para a síntese dos alcaloides, porque o que caracteriza o alcaloide é a presença do quê? Do nitrogênio na molécula. E, de novo, o que diferencia um alcaloide do outro? O esqueleto carbônico. Então, aqui está o esqueleto carbônico de cada um desses grupos, que, como eu disse, não é para ser decorado nem nada, tá? Os tropânicos, pessoal, são um grupo até conhecido, tá? Os alcaloides tropânicos é onde está a tropina, a iociamina, a escopolamina, a cocaína, são alcaloides tropânicos, tá? Bom, a glicose como precursora pode ser convertida em acetilcoenzima A, e a partir do ciclo do ácido cítrico, via aminoácido, sintetizar alguns alcaloides, mas essa acetilcoenzima A pode entrar também na via do mevalonato. Essa via é muito importante para originar isoprenos, que são as unidades biogênicas dos terpenos. O terpeno está em óleo essencial, em saponinas e em heterosídeo cardioativo. Olha lá, acetilcoenzima A, ela pode sofrer ação de algumas enzimas e ser convertida em ácido mevalônico. Por isso, mevalonato, tá? Ácido mevalônico. Por que é um ácido? O agrupamento C-OH, né? Esse ácido mevalônico, que é aquela mesma molécula ali, tem enzimas que convertem ele em dois intermediários, isopentenil de fosfato e dimetilalil de fosfato, que são moléculas que podem sofrer um rearranjo entre si e originar o que nós chamamos de isopreno. Então, o isopreno é essa molécula aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esse é o isopreno, tá? Qual que é a importância do isopreno? O isopreno é a molécula precursora para a síntese dos terpenos, que esses sim são os constituintes dos óleos essenciais, de saponinas, tá? Então, olha lá, o isopreno, pessoal, essa aqui é a cadeia principal dele, ó. Essa aqui. Que é a cadeia que tem as duplas ligações, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Aqui, carbono 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho as duplas ligações entre o carbono 1 e 2 e entre o 3 e o 4. Então, eu numero só o carbono de numeração menor, né? Então, no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho as duplas ligações, met, et, prop, but, lá da química orgânica, de 4 carbonos, 1,3-butadieno, dieno, porque são duas duplas ligações. E no carbono 2, né, 1, 2, eu tenho essa cadeia lateral aqui, ó, com um carbono só, que seria o metil. Então, 1, 2, 2 metil, 1, 3, met, et, prop, but, buta e dieno, porque são duas duplas ligações. Então, esse é o nome químico do isopreno, mas ninguém fala 2 metil, 1, 3 butadieno. Todo mundo fala o quê? Isopreno. E o isopreno é importante porque ele entra na composição dos terpenos. Aí nós temos monoterpeno, diterpeno, triterpeno, tetraterpeno, sesquiterpeno, tá? Monoterpeno é uma molécula de terpeno. Só que o menor terpeno, ele tem duas moléculas de isopreno. Monoterpeno, um terpeno. Só que cada terpeno tem duas moléculas de isopreno. Quantos carbonos o isopreno tem, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Cada isopreno tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, o monoterpeno tem que ter quantos carbonos na molécula? 10. Porque o terpeno tem 2 isoprenos, tá?
toda molécula de monoterpeno vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, tá? Qual é a importância dos terpenos? Eles são importantes constituintes dos óleos essenciais, tá? Então, um exemplo de monoterpeno que a gente tem é o geraniol. É um monoterpeno que entra na composição do óleo essencial da citronela, tá? E por que é um monoterpeno? Porque você tem duas unidades de isopreno rearranjadas entre si, ou seja, os 10 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geraniol está na citronela. Nome científico, Cymbopogus winterianus. Aqui, ó, destacou os dois isoprenos, né? Cada isopreno tem 5 carbonos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um isopreno. 1, 2, 3, 4, 5. O segundo isopreno. Porque o monoterpeno tem duas unidades de isopreno, tá? Mentol, no hortelã, é também um exemplo de monoterpeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se é o mentol, tá na menta piperita, hortelã-pimenta, tá? Tem o hortelã verde também, que é a menta crispa, tá? O menta piperita, pessoal, você tem um xizinho aqui, porque ela é uma espécie híbrida. Ela foi obtida pelo cruzamento entre menta aquática e menta espicata. Então, ela foi uma espécie obtida artificialmente, pelo cruzamento entre menta aquática e menta espicata. O hortelã verde é o menta crispa. Menta piperita é o hortelã-pimenta. Outro exemplo de monoterpeno, pessoal. Esse aí é o lenalol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, todas as vezes que você tiver 10 carbonos numa molécula de terpeno, é um monoterpeno. Porque o monoterpeno sempre vai ter duas unidades de isopreno. O isopreno tem 5 carbonos, então no total vou ter que ter 10, tá? O linalol, ele é um dos compostos, né, majoritários do óleo essencial do pau-rosa, que é uma espécie nativa da Amazônia, conhecida como Aniba roseodora, tá? Ela tem esse parênquima medular aí de coloração rósea, isso que dá o nome popular de pau-rosa, né? E o linalol era uma das essências majoritárias do Chanel número 5, tá? Do perfume. Só que como esse rendimento é muito baixo, a planta estava entrando em vias de extinção devido à grande produtividade, né, desse perfume. Hoje não se utiliza mais o linalol no Chanel número 5. Porque na verdade isso não influencia tanto assim, porque o perfume é uma mistura de essências. A gente sempre vai ter uma mistura de essências no perfume. As notas de cabeça ou de saída, aquelas que volatilizam mais rapidamente, as notas de coração intermediária e as notas de fundo ou de fixação, tá? E aí você vai ter que ter uma mistura de várias delas. Isso aqui é outro monoterpeno. Por quê? Porque eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa molécula aqui, pessoal, é a molécula que confere o odor característico aos frutos cítricos, tá? Citrus sinensis, a laranja, Citrus reticulata, tangerina, Citrus limon, limão, Citrus aurantium, que é a laranja amarga. Então, aquele odor cítrico característico, né, desses frutos é devido a esse monoterpeno aí, tá? O limoneno. Que é encontrado em diferentes espécies do gênero Citrus. Monoterpeno tem 10 carbonos. Monoterpeno tem 10 carbonos porque eu tenho duas unidades de isopreno.
sesquiterpeno vão ter 3 unidades de isopreno. Cada isopreno tem 5 carbonos, então o sesquiterpeno vai ter 15 carbonos na molécula, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E é o ácido abscísico, que na verdade é um fito-hormônio, tá? É um hormônio das plantas, igual o etileno, auxina, gibberelina, são hormônios da planta. E o ácido abscísico, ele impede a germinação da semente antes que haja o pleno desenvolvimento do embrião, tá? Outro sesquiterpeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Esse é o alfa-bisabolol, que é extraído do óleo essencial da camomila, Matricaria recutita, né, ou Matricaria camomila, que tem uma ação cicatrizante, anti-inflamatória. Esse alfa-bisabolol é muito encontrado em medicamentos de tratamento de pele. De terpeno, tem 2 terpenos. Cada terpeno tem 2 isoprenos. Então, de terpeno vai ter 4 isoprenos. Como cada isopreno tem 5 carbonos, 4 vezes 5, de terpeno vai ter que ter 20 carbonos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse é o ácido abiético, tá? Que é encontrado na resina de alguns pinheiros, né? Em que a gente obtém por injúrias no caule, como o Pinus eliot. E aqui, ó, a gente está destacando, né, os 4 isoprenos, né? 1, 2, 3, 4, 5, um isopreno, 1, 2, 3, 4, 5, o segundo isopreno, 2, 3, 4, 5, o terceiro isopreno, e 1, 2, 3, 4, 5, o quarto isopreno, tá? Então, o ácido abiético é extraído a partir de uma resina de uma conífera, né, que é o Pinus eliot, um pinheiro. Pessoal, fazendo um adendo, né? Existe uma molécula, né, que na verdade é a principal molécula responsável pelo processo da fotossíntese em plantas, em vegetais, e que dá a cor verde característica, principalmente a folhas, que é a clorofila. A clorofila é uma molécula bastante complexa, mas entra na composição da molécula dela uma cadeia diterpênica, ou seja, com 20 carbonos, tá? Só que não é só isso. A clorofila, que dá essa cor verde característica, né, a alguns órgãos vegetais e que dota os vegetais com a capacidade de realizar fotossíntese, ela é uma molécula conhecida como porfirina. O que é uma porfirina? A porfirina, ela é uma molécula caracterizada pela presença de 4 anéis pirrólicos, que ali eles estão identificados por aqueles círculos. 1, 2, 3, 4. Então, porfirina são moléculas caracterizadas pela presença de 4 anéis pirrólicos. Ó, 1, 2, 3, 4. Contendo no seu interior um íon metálico, que no caso da clorofila é o magnésio. Então a planta precisa de magnésio para sintetizar clorofila, tá? O que acontece, pessoal? Essa estrutura é muito semelhante à da hemoglobina. A hemoglobina é uma porfirina também, um macrociclo tetrapirrólico, ou seja, tem um tetra, né? 4 anéis pirrólicos, 1, 2, 3, 4. Só que no caso da hemoglobina, o íon metálico presente é o ferro, né? Na hemoglobina a gente tem o ferro. A anemia é a diminuição de glóbulos vermelhos, hemácias, eritrócitos, hemoglobina, porque ela deixa de ser sintetizada na falta do ferro, né? Bom,
E aí, pessoal, aqui no carboxilo do quarto anel, então 1, 2, 3, 4, o quarto anel tetrapirrólico, a gente tem ligado ao seu carboxilo por uma função éster, que é essa função aqui, ó, C dupla O, O, um diterpeno, chamado de fitol. Por que ele é um diterpeno? Porque ele tem 20 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Então, unido ao carboxilo do quarto anel pirrólico, né? Aqui, ó, unido ao carboxilo do anel pirrólico 4 por meio de uma ligação éster, que é essa aqui, C dupla O, O, você tem uma cadeia fitol, que é um diterpeno. Ou seja, você tem ali uma cadeia com 20 carbonos. Porque o que caracteriza o diterpeno são 4 isoprenos, cada isopreno tem 5 carbonos, 4 vezes 5, 20. Um triterpeno vai ter 3 terpenos. Cada terpeno tem 2 isoprenos, então eu vou ter 6 isoprenos. Cada isopreno tem 5 carbonos, 6 vezes 5, o terpeno tem que ter 30 carbonos. Aqui, ó, identificado os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 moléculas de isopreno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui eu tenho 3 isoprenos. E os outros 3? 16, 17, 18, 19, 20. Quarto isopreno. 21, 22, 23, 24, 25. Quinto isopreno. 26, 27, 28, 29, 30. Sexto isopreno, tá? Esse aqui é chamado de lupeol. Ele é uma excelente molécula antioxidante, presente em alguns frutos, né? Que são, inclusive, de utilização precursor do câncer. Então, na uva, no morango, na manga, a gente tem muito lupeol, tá? Fragaria vesca, a mangifera indica e a vitis vinifera, tá? Os nomes científicos. E nós temos ainda, pessoal, moléculas triterpênicas, 4 terpenos, cada terpeno tem 2 isoprenos, então vou ter 8 moléculas de isopreno, 8 vezes 5, 40, que são os carotenoides, que é uma classe de pigmentos diferente dos flavonoides, tá? Vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tá? Os 40 carbonos aí. Essa aqui é a molécula do beta-caroteno, que é um carotenoide, tá? Os carotenoides são pigmentos de cor amarela, laranja e vermelha. Então a gente encontra muito, né? Os carotenos, que são os pigmentos de cor laranja, por exemplo, Daucus carota na cenoura. Licopenos são de cor vermelha, presente no tomate, por exemplo. E temos ainda as de coloração amarela, que são as xantofilas. Então são todos carotenoides
moléculas tetraterpênicas com 40 carbonos, tá? Caroteno muito presente na cenoura, né, na raiz da cenoura, o licopeno no fruto do tomate e a xantofila nos grãos de milho, ZA+. Solano lycopersicum, com o nome científico do tomate, ZA+, nome científico do milho, tá? Bom, pessoal, e ainda, utilizando a glicose como precursora via acetilcoenzima A, além do ciclo do ácido cítrico e do mevalonato, a gente tem os produtos de condensação do acetato, que originam ácidos graxos e as acetogeninas. Os ácidos graxos, eles são obtidos via 3 moléculas de acetilcoenzima A, por isso que é produto de condensação do acetato. Então, 2 aqui com 1 aqui, 3, né? Uma enzima retira o grupamento acetil, ficando só com a enzima A. Uma outra converte 2 moléculas de acetilcoenzima A em malonil coenzima A. Aí vem outra enzima que retira a coenzima A e utiliza o grupamento malonil num ciclo que se repete 7 vezes, tá vendo? Com descarboxilação, olha lá, oxidação do NADP-H em NADP, uma reação de desidratação com saída de molécula de água, outra reação de oxidação do NADP em H em NADP, num ciclo repetido 7 vezes, origina uma cadeia carbônica extensa, por exemplo, com 16 carbonos, como o ácido palmítico ou palmitato. E os ácidos graxos são essas cadeias com grande quantidade de átomos de carbono. E aí você une esses ácidos graxos ao glicerol e forma os óleos fixos, de soja, de girassol, de oliva, óleo de abacate, né? Mas a farmacognosia não estuda esses óleos, porque eles não têm propriedades medicinais. Aliás, inclusive, eles são prejudiciais, que aumentam o teor de triacilgliceróis no organismo. Então, a farmacognosia não trabalha com óleos fixos, tá? Agora, como produtos de condensação do acetato, além dos ácidos graxos que originam os óleos fixos, a gente tem as acetogeninas. Aí essas sim, têm propriedades terapêuticas, tá? As acetogeninas, elas estão muito presentes na família Anonaceae, gênero Anona, que é o da fruta do conde, da pinha da mata, do araticum e da graviola. Não sei se já ouviram falar o tanto que a graviola tem sido precursora promissora, né, como preventiva do câncer. Então você encontra na Anona crassiflora, né, que é o gênero Anona da família Anonaceae, que é o araticum. Você encontra acetogeninas na Anona muricata, que é a graviola, na Anona esquamosa, que é a fruta do conde ou pinha, todas muito ricas em acetogeninas, que são promissoras como preventivas do câncer. Bom, nós temos ainda uma via que utiliza tanto a molécula do ácido químico como do acetato. Então, são enzimas que vão condensar essas duas moléculas para produzir antraquinonas, flavonoides e taninos condensados. Então, a molécula do ácido químico e do acetato, existem enzimas que as condensam produzindo antraquinonas, flavonoides e taninos condensados. Tá? As antraquinonas é um grupo curioso de metabólitos secundários e exploradas devido às suas propriedades laxativas. Elas são moléculas laxantes, tá? Então, as antraquinonas são aquelas moléculas, pessoal, que são encontradas, né, no ruibarbo, Rheol palmatum, no sene, que é uma leguminosa, né, a Senna alexandrina ou Cassia angustifolia, são nomes científicos que são sinonímios. E, assim, aqui tem a maior ação laxante no reino vegetal, que inclusive nem deve ser utilizada por muito tempo, que é a cáscara sagrada, Rhanus burchiana.
cujas cascas são muito ricas em antraquinonas e que têm essa ação laxante, tá? Quinonas geralmente tem essa ação de cetona, tá? C-O é uma cetona e outra C-O, unidas a dois anéis aromáticos. Na aula de quinonas a gente vai falar melhor a respeito disso, direitinho, tá? Mas eu preciso tanto de moléculas da via do haste químico como do acetato, né? Isso aqui vem do ciclo do ácido cítrico, que é a via do acetato, elas vão ser convertidas em alguns intermediários até chegar na antraquinona. O haste químico e o acetato também é utilizado para a síntese de um outro grupo de pigmentos que não são os carotenoides, porque os carotenoides são tetraterpênicos, né? Que são os flavonoides, que são, na verdade, os principais pigmentos das plantas, tá? Flavonoide, pessoal, eles conferem colorações que vão do branco ao roxo, passando por amarelo, vermelho, laranja, escarlate, rosa, tá? Presentes, protegendo as plantas da radiação ultravioleta intensa e também na atração de insetos polinizadores e dispersores de sementes, tá? Então, essa cor roxa é devido à antocianina, que é um tipo de flavonoide. O blueberry ou mirtilo tem essa cor azul devido ao antociano, que é um tipo de flavonoide também. Todas essas cores geralmente são provenientes em pétalas, em frutos, em folhas de flavonoides, tá? Carotenoides em bem menor quantidade. Quimicamente, o que você vai identificar na molécula, né, como sendo de constituição química característico de flavonoide? Então, primeiro, ela vem tanto da via do haste químico como do acetil-coenzima A. Mas olha o tanto de intermediários e o tanto de vias metabólicas são necessárias para combinar na síntese dos diferentes classes de flavonoides. Porque chalcona, aurona, isoflavona, flavona, flavonol, flavanona, flavanonol, antocianos, tudo isso é classe de flavonoides. Só que na aula de flavonoides a gente fala melhor a respeito disso. O importante hoje é vocês saberem que um flavonoide ele é caracterizado por um anel chamado de 2-fenilbenzopirano, que são dois anéis aromáticos, que é o anel A e o anel B. Então, como que você identifica uma molécula de flavonoide? Dois anéis aromáticos unidos por uma ponte de 3 carbonos. 1, 2, 3. Essa é a molécula do flavonoide. Dois anéis aromáticos unidos por uma ponte de 3 átomos de carbono. Os dois anéis e a ponte. 1, 2, 3 carbonos. Além de antraquinonas e flavonoides, tanto pela via do haste químico como utilizando a molécula do acetato, nós temos também os taninos condensados, tá? Tanino condensado não vem do ácido gálico pela via do haste químico igual aos taninos hidrolisáveis. Eles não se hidrolisam, mas eles têm a mesma propriedade. Crispação de tecidos, desidratação, desnaturação de proteínas e adstringência, tá? Os taninos condensados, eles são obtidos pela condensação daquele anel que forma os flavonoides, que é o 2-fenilbenzopirano. Quando você condensa vários desses anéis, você tem o tanino condensado. Os dois anéis aromáticos, a ponte com 1, 2, 3 carbonos, repetidos, por isso que está entre colchetes, N vezes. Aí elas se condensam para formar o tanino condensado, né? Tanino, ele dá adstringência muito característica em uma série de drogas vegetais, classicamente descritas como sendo ricas em taninos, né? Então, a Mameris virginiana, o barbatimão, que é o Strychnodendra destringens, a aroeira, que é o Scinus terebintifolius, caju, né? Anarcadium occidentale, o cajueiro,
a pitanga, Eugênia uniflora, a romã, Punica granatum, tá? Todas são ricas em taninos. E eles têm excelente ação anti-inflamatória. Eu disse para vocês que qualquer um desses metabólitos secundários podem ser encontrados de forma isolada ou unidos a uma molécula de açúcar. Quando a molécula de açúcar, que geralmente é a glicose, se une a um desses metabólitos secundários, eles são chamados de glicosídeos ou heterosídeos. Então, por exemplo, se o flavonoide se ligar a um açúcar, a gente tem um heterosídeo flavonoide, tá? A molécula do metabólito secundário isolada, sem estar ligada ao açúcar, a gente chama de aglicona ou genina. Se ela se ligar ao açúcar, uma molécula de glicose, ela passa a ser chamada de heterosídeo ou glicosídeo, tá? A ação farmacológica, a propriedade terapêutica do metabólito secundário é devido à glicona. Se você tirar o açúcar, ela mantém a atividade farmacológica. O açúcar ele só vai alterar propriedades farmacocinéticas, tá? De absorção, distribuição, metabolização e excreção do corpo, tá? Mas a atividade farmacológica, ela é atribuída à parte não açúcar, que a gente chama de aglicona, né? A rota de formação de um heterosídeo para que o metabólito, né, se ligue ao açúcar, pessoal, utilizando não o ATP, que é o trifosfato de adenosina, né, mas o UTP, que é a uridina trifosfato ou trifosfato de uridina, que vai reagir com o açúcar fosfatado por meio de uma enzima do tipo transferase. Então, uma transferase vai reagir o uridina trifosfato com o açúcar fosfatado. Aí, dessa reação, eu vou transferir o açúcar fosfatado para se ligar à uridina de fosfato, porque vai haver a liberação de um fosfato inorgânico. Aí vem uma outra enzima do tipo glicosiltransferase, que vai pegar o açúcar que está ligado à uridina de fosfato e transferir para a glicona. Quando a glicona se liga ao açúcar, você tem a molécula do heterosídeo. E é liberado como produto a uridina de fosfato. Quem faz essa primeira reação é uma transferase, essa segunda é uma glicosiltransferase. E por último, sem envolver a via do ácido químico ou do acetato, a molécula de glicose pode se polimerizar e originar polissacarídeos. Dentre os polissacarídeos homogêneos ou homoglicanos, que só tem glicose, a gente tem um amido e a celulose, mas a gente tem um de composição mais complexa, tendo outros tipos de açúcares, representados pelas gomas, pelas mucilagens e pelas pectinas. Então, a goma cássia, goma arábica, goma adragante, né? Goma caraia, vem tudo de planta, tá? Goma xantana não vem de planta, vem de bactéria. Como espessantes, doadoras de viscosidade, elas viscosificam formulações cosméticas, alimentícias, sopa, geleia, pudim, vai muita goma também. Pectina está na lamela média de frutos cítricos, tá? Elas são capazes de se absorver algumas moléculas orgânicas, então elas são preventivas do câncer de colo do intestino, né? Desfaz alguns sais biliares, então elas têm a propriedade também de diminuir a absorção de gorduras, tá? E as mucilagens, como a mucilagem da babosa, da folha da babosa, por exemplo, que tem propriedades hidratantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes, né? Por isso que a babosa é tão utilizada em alguns cosméticos, ok? Bom, pessoal, eu sei, reconheço por completo que é uma aula muito densa, com grande quantidade de informações, mas, como eu disse, não percam os próximos capítulos, porque o que nós iremos fazer a partir da próxima aula é
estudar esses grupos de metabólitos secundários isolados, cada grupo em separado, né? Então, não essa visão em geral dessa rota metabólica, mas a gente tendo, né? Uma aula para a gente discutir sobre alcaloides, uma aula para discutir tanino, flavonoides, quinonas, uma aula para discutir óleos essenciais, saponinas, tá certo? O AVA estava um pouco instável, esse material ainda não está postado, mas ele vai lá na unidade 3 e eu vou postar os slides dessa aula juntamente com essa gravação, tá certo? Não deixe de fazer leitura no livro, realizar lá as atividades de diagnóstico e de aprendizagem, tá ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o pessoal tem alguma dúvida, algum questionamento, pode perguntar. Acho que por enquanto não tem dúvida não, professor. Preciso dar uma lida para embasar melhor, né? Porque é muita informação assim só com a aula. Sim. Tá ok então, pessoal. Eu vou encerrar a gravação, aí eu peço que vocês aguardem só um minutinho para eu dar um recado, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, bom restinho de semana, se cuidem e até a nossa próxima aula.